sou o desembargador Ney Widman Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e participando deste curso, vou tratar com vocês a respeito de algumas noções dos impactos da pandemia na recuperação judicial das empresas em crise. Nós não vamos nos ocupar nesse módulo propriamente de projetos de lei que se encontram em tramitação, porque isso cria uma certa incerteza, alguma dúvida se essas leis entrarão ou não em vigor. Então, nós vamos nos ater mais à situação normativa em vigor e também a questões da jurisprudência e de algumas recomendações do CNJ a respeito da matéria. O primeiro tópico que eu separei para conversar com vocês diz respeito à legitimação ativa. A legitimação está no artigo 48 da Lei 11.101 e isso ainda não sofreu modificações. De fato, os projetos de lei em tramitação que buscam flexibilizar as possibilidades do ajuizamento de recuperações judiciais contemplam hipóteses de um elastério maior, porém, isso ainda não é realidade. Na prática, nós temos a situação dos produtores rurais, de cooperativas, de estabelecimentos de ensino que às vezes nem se encontram constituídos na forma de uma sociedade empresária. Recentemente, tomamos conhecimento do pedido de recuperação judicial de uma associação civil em outro estado da federação que controla a Faculdade Cândido Mendes. De qualquer maneira, a situação em vigor é realmente da letra da lei, né, dos legitimados ativos. Isso ainda não sofreu modificação. A mesma coisa diz respeito à competência. Né? A competência, como prevista no artigo 3º da Lei 11.101, para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Há projetos de lei flexibilizando e alterando um pouco essas regras de competência, mas também nesse tópico a situação permanece inalterada. Com relação à liberação de valores, a recomendação número 63 do CNJ, que é bastante recente, ela propõe a prioridade para expedir alvará de credores e da empresa em recuperação judicial, porque essa questão do trabalho remoto trouxe algumas dificuldades operacionais pelo isolamento social, mas o CNJ, então, através dessa recomendação, estimula que os magistrados busquem resolver essas situações pendentes de levantamento de valores, que é tão importante tanto para os credores, que muitas vezes são outras empresas, e a própria empresa de recuperação judicial para poder honrar os seus compromissos. Desse ponto de liberação de valores também decorre algumas situações excepcionais que estão sendo vistas pela jurisprudência, mas que não estão propriamente no escopo dessa recomendação número 63 do CNJ. Diz respeito à liberação de valores para a empresa em recuperação de recebíveis. Há alguns valores que entram no fluxo de caixa da empresa que seriam de bancos como garantias em obrigações que não se sujeitam ao plano, as obrigações extraconcursais. E há decisões recentes de juízes que, procurando flexibilizar um pouco a interpretação, considerando o momento excepcional que vivemos, têm deferido que esses valores permaneçam retidos com a empresa em recuperação judicial, com um escalonamento, uma determinação de, no futuro, haver a recomposição desses valores de recebíveis que são garantias de créditos extraconcursais, em geral, em favor de bancos. Né? Já há decisões desse tipo em primeiro grau de jurisdição, nós não temos ainda um pronunciamento
o definitivo do tribunal no caso do julgamento de algum eventual agravo de instrumento a respeito da matéria. Mas aqui, para conhecimento, dou essa informação. E também isso é objeto de regras nos projetos de lei que se encontram em tramitação no Congresso. Um outro tópico muito interessante diz respeito à suspensão das assembleias gerais de credores que se encontravam agendadas e com todo aquele trabalho de desenvolvimento para sua realização, com a publicação de edital e outras medidas feitas pelos administradores judiciais. A recomendação 63 do CNJ, ela propõe, em razão da situação da pandemia, da necessidade do isolamento social, que essas assembleias, no modo presencial, não se realizem, porque isso agravaria os riscos de contágio e iria contra as recomendações das autoridades sanitárias. Então, há necessidade do cancelamento ou adiamento das assembleias, e ainda a própria Resolução 63, ela apresenta uma alternativa que seria, naqueles casos em que houvesse maior urgência, questões muito importantes que têm que ser decididas nessa Assembleia, então que ela se realizasse pelo modo virtual, através de uma plataforma, uma videoconferência, com recursos de tecnologia, que ficaria então isso tudo a cargo do administrador judicial. Também haveria necessidade de estabelecer uma metodologia para a coleta dos votos, né? Se o voto seria um a um, com identificação do votante por conferência de imagem, ou com login e senha para que os votantes pudessem exercer o direito de voto na plataforma. São questões de metodologia, de detalhamento, que nós não temos uma regra explícita a respeito, mas a recomendação 63 cria essa possibilidade. E eu quero crer que essa situação do isolamento e o retorno ao convívio social controlado ainda poderá determinar essa ferramenta por mais tempo. São situações que ainda não estão para nós muito claras ou definidas. Um outro aspecto que decorre dessa pandemia diz respeito ao stay period e dificuldades operacionais de estrito cumprimento daquele prazo de 180 dias. Já há uma construção da jurisprudência de tolerância, de admitir que esse prazo ultrapasse os 180 dias, quando não foi por culpa da empresa em recuperação judicial ou do administrador que não se ultimou todas as medidas para a aprovação do plano dentro desse período. Então, isso já é algo que vinha sendo construído pela jurisprudência, e a recomendação número 63 do CNJ vai ao encontro dessa interpretação, né, especialmente naqueles casos ainda mais de cancelamento de assembleia presencial pela pandemia, né, nada mais justo, então, do que se prorrogue o stay period. Isso também está contemplado em vários desses projetos de lei em tramitação. Agora, uma outra questão, ela mais delicada, diz respeito ao não cumprimento do plano, a questão da moratória. Aqui não há uma recomendação do CNJ a respeito e nem uma posição clara dos tribunais. Isso é uma situação que terá que ser enfrentada, que terá que ser vista caso a caso. O que tem acontecido na prática é que, em algumas recuperações judiciais, com o plano de recuperação já aprovado, então estamos fora do stay period, a empresa, eventualmente, ela pode peticionar ao juiz explicando a sua incapacidade, a sua impossibilidade, naquele momento, de cumprir com as obrigações previstas no plano.
Então, tem empresas que estão pedindo para o juiz que o juiz, né, por uma decisão dele, suspenda o cumprimento do plano por 2 meses, por 3 meses, assim por diante. E nós não temos uma posição segura a esse respeito. Há 2 possibilidades. A primeira seria o juiz realmente apreciar o pedido e deferir ou indeferir a suspensão do cumprimento do plano. E a segunda alternativa, que na minha visão parece uma alternativa bastante razoável, seria submeter isso aos credores. A própria lei 11.101, no seu artigo 26, ela tem a previsão da existência de um órgão facultativo na recuperação judicial, que é o Comitê de Credores. Então, numa situação em que a recuperação judicial, geralmente aquelas de maior expressão, de maior porte, tenha um comitê de credores instalado, isso seria muito fácil, né? O juiz poderia fazer uma reunião, mesmo que virtual, do representante da empresa em RJ, o administrador judicial, o comitê de credores, e decidiria, né, sobre a necessidade ou não de suspender o cumprimento do plano. Se não houver um comitê de credores instalado e não for possível a sua instalação rapidamente para esse propósito, o juiz poderia submeter a uma nova assembleia de credores esse pedido. E, claro, essa assembleia teria que se realizar no modo virtual. E também tem aquela outra hipótese anterior que eu referi, do juiz decidir sozinho sobre isso. Embora nós já sabemos, né, que o espírito da Lei 11.101, ele confere mais autonomia privada, né? Ele transfere mais para os contratantes, a empresa em recuperação e os seus credores, a questão decisória, cabendo mais ao juiz a verificação de legalidade e a condução do processo. Daí também vem uma outra possibilidade, justamente que decorre de dificuldades no cumprimento do plano, que diz respeito à possibilidade de modificação do plano. Em razão da pandemia, da mudança do cenário financeiro e econômico da própria empresa e o cenário mais abrangente, local, municipal, estadual e nacional, muitas empresas podem ter se tornado inviáveis e com muito pouca chance de se reerguerem. A própria empresa pode pedir a sua falência, né, desistir de cumprir o plano e entender que é inviável até um plano alternativo. Porém, também ela pode propor trocar aquele plano por um novo plano, um plano alternativo adequado a esse cenário, né, que adveio da pandemia e da crise econômica que é consequência de tudo isso. Então, a própria recomendação número 63 do CNJ tem a previsão dessa possibilidade, e eu também lembro que isso já é jurisprudência. No nosso próprio Tribunal de Justiça tem julgados, inclusive da minha relatoria, quando desembargador na 6ª Câmara Civil, que permite a modificação do plano, respeitando a soberania dos credores, que votam o novo plano em uma assembleia. E, nesse caso, a modificação do plano, a assembleia, creio que deveria se dar também por meio virtual, por meio de alguma plataforma de videoconferência. Aqui uma situação delicada diz respeito à mitigação do artigo 73, inciso 4º, que é a convolução por descumprimento do plano. O juiz ele vai decretar a falência durante o processo da recuperação judicial se a empresa não cumprir o plano. A recomendação número 63 do CNJ propõe cautela, ela propõe que o juiz não o faça de imediato.
Então, que o juiz, com prudência, avalie o que está acontecendo, consulte os credores, que o juiz verifique com a empresa os motivos pelos quais ela não está cumprindo o plano e se ela pretende pedir falência ou apresentar um plano substitutivo, um plano modificativo. E depois disso, né, dessas consultas prévias, claro, sendo a resposta negativa, o juiz não terá outra opção senão a convolução realmente. Mas então fica aqui esse alerta de prudência, de cautela, que isso não seja feito de imediato. Há projetos de lei que estão tratando deste assunto, inclusive com previsão de moratória de 60 dias, moratória de 120 dias, e que o juiz não possa convolar em falência durante a pandemia, mas isso tudo está no campo dos projetos de lei. O que nós temos, por enquanto, apenas é a recomendação 63 do CNJ e o conselho que isso não seja feito, alertando da possibilidade de modificação do plano. Prosseguindo, temos a questão das atividades do administrador judicial durante esse momento, esse período de isolamento causado pela pandemia. A recomendação número 63 do CNJ preconiza que o administrador continue fiscalizando o cumprimento do plano, podendo fazê-lo remotamente, de modo virtual, e apresentando ao juízo os relatórios mensais. Aqui, isso vai depender muito de cada caso, vai depender muito da situação da empresa, do porte da empresa e o quanto ela possui as suas maneiras de trabalhar, a sua documentação de modo eletrônico ou não. E também a própria capacidade do administrador, o seu porte, para que ele consiga realizar essas tarefas com o uso dessas tecnologias. Mas pelo menos aqui fica a recomendação que não se pare completamente a fiscalização do cumprimento do plano, né? Que o administrador siga realizando as suas obrigações. Um outro tópico importante que decorre deste momento diz respeito a situações de inadimplência da empresa em crise com relação a contratos, com relação a credores posteriores à recuperação judicial. São credores extraconcursais que prestam serviços à empresa que garantem, inclusive, o seu funcionamento. São aquelas empresas que fornecem para a empresa em crise gás, telefonia, internet, luz, o próprio uso de um prédio que seja um prédio locado. Então, há possibilidades pela paralisação de atividades. Muitas empresas tiveram que fechar, né? Não puderam continuar prestando serviços como cinemas, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, academias de ginástica, muitos profissionais liberais e assim por diante. Então, essas situações fizeram com que a empresa não conseguisse faturamento e, assim, não tendo receita para poder pagar esses compromissos fixos mensais, né? Água, luz, telefone, internet, aluguel. Então, ficou uma questão que está sendo solucionada caso a caso. Não há uma receita de bolo. A recomendação número 63 do CNJ, ela propõe tão somente prudência e cautela, né? Ela propõe que os juízes evitem adotar decisões, medidas liminares, inclusive, de difícil reversão. Mas não diz exatamente o que fazer. É possível que decorra dessa situação toda o ajuizamento de ações revisionais destes contratos, e aí os argumentos irão depender caso a caso, alegação de força maior, caso fortuito, onerosidade excessiva, a teoria da imprevisão.
muitos argumentos serão apresentados para o não cumprimento total do contrato ou a modificação da sua base, a redução do preço. Isso está sendo muito discutido agora, inclusive em palestras e pela imprensa, a possibilidade de uma redução, nem que seja temporária, do valor de aluguéis, especialmente em shopping centers que se encontram fechados, e os aluguéis são de valores muito elevados, e se a pessoa, no caso a empresa, não consegue usar, não consegue realizar a sua atividade, ela pagaria por algo que não está sendo usado, né? Não está tendo a sua serventia. Então, a única situação que se apresenta agora é a recomendação de prudência, de cautela, mas não há uma solução pronta e vai depender do caso a caso, né? Há pedidos apresentados para os magistrados que determine que não haja o corte do fornecimento da energia elétrica, que não haja o despejo e assim por diante. Isso também é uma das questões que está, de certo modo, contemplado em alguns desses projetos de lei que se encontram em tramitação no Congresso. E, finalizando, nós temos a discussão que se apresenta a respeito da possibilidade de conciliação ou de mediação nos processos de recuperação judicial. A esse respeito, a recomendação 67 do CNJ não trata, mas a recomendação 58, que lhe é anterior, já apresentava essa sugestão que, em alguns casos de recuperações mais complexas, é interessante que o juiz possa nomear, desde que haja interesse, que haja o pedido da empresa em recuperação, um mediador profissional especializado na matéria empresarial, que esse mediador poderá estabelecer o diálogo com os credores e isso poderá facilitar a aprovação posterior de um plano de recuperação judicial ou, agora, neste momento, se o plano não está sendo cumprido, um mediador nomeado posteriormente poderá ajudar muito acerca da modificação do plano nos termos que foram expostos anteriormente. Há câmaras de mediação e arbitragem no Rio Grande do Sul que têm esse serviço, né, tanto da arbitragem como da mediação empresarial. São pessoas bastante experientes e capacitadas e é uma alternativa que se apresenta em um processo de recuperação judicial. Nós temos, inclusive, no Rio Grande do Sul, um caso bastante interessante que aconteceu em dezembro de 2019 na comarca de Piratini, onde foi ajuizada uma ação de recuperação judicial e a empresa pediu ao juízo que nomeasse um mediador ou uma equipe de mediadores de um determinado escritório de mediação para estabelecer esse diálogo antecedente à assembleia com os credores, e o próprio magistrado relata em matérias, ele foi entrevistado, que 50% dos credores eles nem chegaram ao plano, né, porque houve acordos, houve uma negociação muito positiva. Então, é uma faculdade que se apresenta. Eu posso também dar a informação de que, no momento em que esta aula está sendo gravada, o Tribunal do Rio Grande do Sul está modelando um projeto, esse projeto ele ainda não entrou em vigor, mas entrará muito em breve, nos próximos dias, um projeto de mediação para empresas em crise. Porém, este projeto ele não contempla empresas em recuperação judicial. Quando a empresa já está em recuperação judicial, é uma solução caso a caso e caberia ao juiz que preside o processo consultar a empresa em recuperação e nomear um mediador
profissional. O nosso projeto do Tribunal de Justiça é para empresas com dívidas, com crise, e haveria ali uma negociação coletiva no modelo pré-processual. A par disso, o próprio CNJ ele está também modelando uma plataforma de negociação de dívidas de empresas em crise, uma plataforma nacional que todos poderão aderir e usar os mediadores do seu próprio tribunal para esse fim, para esse propósito, e nós não temos ainda a regulação desse projeto, que está sendo liderado pelo conselheiro Henrique Ávila, do CNJ. Nós não temos ainda um horizonte bem definido se incluirá ou não as empresas em recuperação judicial. Concluindo, são essas as considerações que eu selecionei para apresentar para vocês neste momento, dos tópicos que nos processos de recuperação judicial se tornam mais prementes no momento desta pandemia, fazendo votos e esperando que tudo isso se resolva e que nós tenhamos em breve dias melhores, retornando ao convívio social. Até logo!